Então, pessoal, falávamos sobre o conceito de onda e a diferença entre ondas mecânicas e ondas de campo e as ondas longitudinais e transversais. Então, vamos agora iniciar a aula de hoje falando do que são ondas progressivas, que serão as ondas as quais trataremos aqui. Então, assim como tem uma independência entre as classificações quanto à natureza da energia e quanto à direção da propagação, também haverá uma independência em relação a essa classificação agora, que é de ondas progressivas e ondas que não são progressivas. Então, eu vou definir ondas progressivas quando sendo aqueles casos em que a perturbação é transmitida sem perdas, de forma idêntica ao longo do meio de perturbação. Aqui tem um erro, tá? Desculpa. Erro de propagação, não perturbação. O que eu quero dizer com isso? Como eu já tinha justificado para vocês que a onda, na verdade, é uma transmissão da energia que você utilizou para perturbar um ponto do meio, essa perturbação que você causou num ponto, se ela se repetir identicamente para todos os outros pontos, como se fosse uma imitação exata, você tem uma onda progressiva. Em geral, as ondas não são progressivas, mas podem ser aproximadas como se fossem em muitas situações. Então, aqui eu vou ilustrar, é mais fácil do que eu ficar gastando saliva. Tenho aqui um aplicativo onde você tem aqui uma cadeia de bolinhas, elas estão amarradas umas nas outras, e aqui eu, digamos, consigo mexer com o mouse, essa chave inglesa aqui, e aí eu perturbo essa bolinha. Eu só consigo perturbar ela para cima e para baixo. E a cadeia de partículas está na horizontal. Então, qualquer coisa que eu faça aqui nessa minha cadeia vai gerar uma onda transversal. Não tenho como gerar uma onda longitudinal, porque eu só consigo perturbar na vertical. Então, veja só, se eu elevar essa primeira partícula e depois fazer ela voltar para a sua posição original, eu gero a seguinte onda. Aqui ele está em câmera lenta, tá? Então você vê uma repetição, né, da perturbação. Eu vou estopar aqui em alguns pontos. Subiu, desceu, vamos estopar aqui. O que você vê? Aquele movimento que eu fiz com a primeira partícula, ela já voltou para o ponto de equilíbrio e parou por aí. E aí, o que você vê nas demais? Essa partícula que está em repouso, no instante seguinte, olha o que vai acontecer. Essa partícula que está aqui, ela vai subir um pouco. Ó. Depois ela vai permanecer lá em cima e depois ela vai descer. Só que o que você está percebendo? A altura que essas partículas estão subindo está ficando cada vez menor. Olha até onde elas estavam. Deixa eu colocar uma régua aqui para ajudar. Você percebe que à medida que a onda vai se propagando, ela vai atenuando as alturas. Está vendo? De novo. Eu vou subir até lá em cima. Então, você vê que ela vai diminuindo a amplitude. Então, isso é uma demonstração que a onda não é progressiva. Se ela não é progressiva, é porque não existe uma imitação perfeita de uma partícula ser perturbada, assim como foi a sua vizinha anterior. Por que neste caso não é uma onda progressiva? Porque eu tenho amortecimento. Em outras palavras, eu tenho um pouquinho de dissipação de energia. Se você aumenta mais esse amortecimento, isso fica mais evidente. Veja só como ele vai atenuando. Então, uma onda progressiva, necessariamente, ela não pode ter nenhum tipo de dissipação de energia. Aí sim, se eu não dissipo nada, tudo que eu faço aqui, ele é repetido identicamente nos seus vizinhos. Você pode constatar isso analisando. Deixa eu diminuir um pouquinho a tensão da corda, que daí a velocidade vai ficar menor. Então, você pode concluir isso analisando os movimentos separadamente, como, por exemplo, dessa partícula aqui que está prestes a começar o seu movimento. Subiu, chegou no máximo e desceu e voltou para baixo. Ou, se você perceber,
que estes movimentos, como não acontecem de forma sincronizada, eles descrevem uma perturbação no espaço. O meio como um todo apresenta uma certa configuração de perturbação. E essa configuração de perturbação se move na direção da propagação sem, no entanto, se deformar, sem se modificar. Tá? O que eu quero dizer com isso? Se você fizer um Ctrl+C aqui, deixa eu voltar aqui para a situação de equilíbrio. Tem como resetar aqui. Pronto, resetei. Se eu faço aqui o movimento... eu ferrei tudo aqui. Vou colocar no infinito. Vou colocar as réguas. Vou colocar na velocidade lenta e diminuir a tensão. Agora sim. Então, eu vou causar uma perturbação e eu vou printar isso daqui. Mas ele está amortecido. Então, vamos lá, sem amortecimento. O que a gente tem aqui? A perturbação que eu causei, que pode ser visualizada como essa deformação espacial, quando ela é uma onda progressiva, tudo o que acontece é uma transmissão dessa propagação, cada vez mais para frente. Ou seja, ela se repete. Então, eu tenho, na verdade, ela percorrendo o meio sem se modificar. Tá? Então, isso é que é uma onda progressiva. Então, se eu tenho, por exemplo, no eixo, é mais fácil falar de ondas transversais, tá? Mas isso também acontece na onda longitudinal. Só que na onda longitudinal fica um pouco mais difícil de representar, fica confuso essa representação. Então, se você tem um eixo XY, onde x representa a direção de propagação e y a direção de perturbação, ou seja, uma onda transversal, se você causa uma propagação, mais ou menos nesse formato aqui, ó. O que define esse formato? O movimento das partículas que compõem o meio. Vou representar algumas partículas. Então, quais são aqui os vetores de velocidade? Veja, essa partícula está parada, essa aqui está começando a subir, né? Essa está subindo com uma velocidade maior, essa maior ainda, essa ainda maior, essa aqui já está começando a diminuir a velocidade, essa está menor ainda, essa está quase parada, essa está quase parada, e essa daqui já está descendo. Essa daqui está descendo um pouco mais rápido, um pouco mais rápido, bem mais rápido ainda. Aqui já está diminuindo. Menor ainda. Bem menor. Quase parado. E parado. Então, esses vetores aqui, claro que não tive muito cuidado, mas em geral o tamanho do vetor ele representa a intensidade do seu valor, né? Só esse daqui que ficou meio esquisito. Então, esse conjunto de vetores representa para essa partícula que ainda nem entrou em movimento tudo o que vai acontecer com ela. Ela vai começar a ser acelerada, depois ela vai ter uma velocidade grande, depois vai chegar aqui, vai parar e vai voltar. Ou seja, a deformação espacial é um retrato do futuro do que vai acontecer com as partículas que não foram atingidas pela onda e do passado do que já aconteceu com as partículas pela qual a onda já passou. Agora, se tanto essa partícula aqui
quanto essa partícula aqui for atingida pela mesma perturbação, se ela for uma perturbação idêntica, ambas passaram ou passarão pela mesma sequência de vetores de velocidade. E isso fará que, como um todo, essa deformação espacial aqui apenas seja transmitida. Eu fiz bobagem aqui. Apenas seja transmitida no meio, sem se deformar. Então, ela vai ter aqui uma velocidade de propagação. E isso é uma onda progressiva. Tá? Aqui parece que tem duas, né? Mas, na verdade, esse daqui é o futuro e esse daqui é o presente. Ou seja, no presente, essa partícula aqui ainda não entrou em movimento e, no futuro, ela já passou pelo movimento. Tá? E você tem uma repetição idêntica. Agora, se por acaso essa deformação aqui, à medida que a onda for se propagando, a onda for se deformando, ou seja, se o futuro dela é alguma coisa meio diferente, digamos, meio assim, ó. Vou pegar vermelho. Se o futuro dela for algo, sei lá, meio assim, perceba que houve uma deformação aqui. Significa que o movimento das partículas não foi o mesmo das partículas lá de trás. Então, significa que a perturbação que atingiu elas aqui na frente, dessas partículas aqui, ó, não foi a mesma perturbação sofrida pelas partículas lá atrás. Então, se eu não tenho essa preservação da perturbação, isso não é mais uma onda progressiva. Entenderam, então, a diferença entre onda progressiva? Então, a consequência de eu ter essa manutenção das perturbações sofridas é ondas progressivas. Mantém uma deformação espacial idêntica no decorrer da propagação. Bom, se vocês entenderam a parte conceitual, fica mais fácil entender a parte analítica. A gente tem que, então, estabelecer um critério para que as ondas sejam ou não progressivas. E o critério é o seguinte. Novamente, eu vou desenhar aqui o meu eixo XY com uma onda progressiva transversal, mas tudo que eu estou falando aqui também vale para as longitudinais. Vou colocar um eixo XY. Eu não vou desenhar as bolinhas, só vou fazer a curva, tá? Vou colocar aqui uma deformação que representa uma onda que está se propagando. Mesmo ela sendo idêntica, essa onda aqui, toda vez que você desenha uma onda, ou eu desenho uma onda, isso daqui é uma representação da onda num instante específico. Porque se a onda tem uma certa dinâmica, se essa deformação, mesmo que ela se mantenha idêntica, ela caminhe no espaço, essa partícula que agora está aqui, no instante seguinte ela vai estar mais em cima, depois ela vai estar mais em cima, depois ela vai estar mais embaixo, assim por diante. Então, o ideal, se a gente quiser representar a equação de uma onda,
nós temos que representar uma equação que determine os valores da altura y. Quais são as alturas y? Essa altura aqui, essa altura aqui, ou essa altura aqui, ou essa altura aqui. Então, tem vários y, como você pode perceber. Então, y não é uma constante. Y depende da variável x, certo? Porque aqui eu tenho o eixo x, cada pontinho x vai ter um valor de y. Mas como isso aqui não é estático, por exemplo, essa partícula aqui, deixa eu representar ela um pouquinho mais para o lado. Essa partícula aqui, que agora vai ter esse valor de y, no instante seguinte ela vai ter um pouquinho mais alta, então vai ter um outro valor de y, e assim por diante. Então, a equação de uma onda é a dependência da função y com a variável x, mas também com a variável tempo. Então, é uma das primeiras equações de duas variáveis que vocês vão ver. Em cálculo 2, vocês vão ver várias funções de duas variáveis. Mas, normalmente, lá vocês vão ver uma variável z que depende de x e de y, ou seja, é uma distância, uma altura z, que depende de x e y. Isso faz um gráfico tridimensional. Aqui nós vamos tratar de ondas unidimensionais, ou seja, a propagação se dá ao longo de uma única direção. E isso é representado por diferentes deslocamentos, que serão o y, mas só que a segunda variável não é outra variável espacial, é uma variável temporal. Significa que essa deformação ela vai ser transformada à medida que o tempo passa, que é justamente esse aplicativo aqui, ó. À medida que o tempo passa, você vai ter uma deformação no estado diferente, né? Causei uma deformação aqui, pode ser repetida, não importa. Nesse instante ela está assim, no instante seguinte ela vai estar de outro jeito. E no instante seguinte ela vai estar do outro jeito. Então, todas as alturas de todas as bolinhas não são constantes. Então, elas dependem do eixo x, que é aqui esses valores dessa régua, mas também depende do tempo transcorrido. Isso vai dar diferentes altura y, que é o valor dessa outra régua aqui. Então, por exemplo, essa bolinha aqui está numa certa altura. Essa daqui vai estar em outra, e assim por diante. Tá? Tudo isso que eu estou falando vale se você causar uma perturbação e parar de perturbar, como se fosse isso daqui, ou se você faz isso aqui repetidamente, não tem problema nenhum. Você pode fazer isso repetidamente, você também tem uma onda que pode ou não ser progressiva. Quando que ela é progressiva? Se tudo que eu estou fazendo na primeira bolinha é repetida identicamente por todas as outras bolinhas. Tá? A questão é, existe um critério de como que o x e o t aparecem dentro de uma função. Então, eu não sei a princípio que função é essa. Poderia ser, sei lá, t elevado a x. É uma função que tem o t e que tem o x. Ou x vezes t. Ou, não sei, pense em alguma outra expressão que tem x e tem t. T vezes seno de x. Então, a gente quer qual possibilidade que preserve esta propriedade de que eu tenho uma deformação arbitrária, que ela é mantida e ela só é deslocada. Tá? Em outras palavras, como que o x e o t devem aparecer dentro da função para que essa onda seja uma onda progressiva. E existe uma forma da gente chegar a essa conclusão. Deixa eu copiar aquele gráfico do slide anterior. Que é o seguinte, como que o x e o t devem aparecer? Veja, a gente poderia eliminar a dependência com o tempo, ou, pelo menos, não se preocupar tanto com a sua consideração, se a gente supor que existe um outro eixo aqui,
coordenado dentro do eixo xy. E eu vou chamar esse outro eixo de y' e x'. Se esse outro eixo coordenado ele se movimenta com uma velocidade v em relação ao eixo estático, presta atenção, neste eixo coordenado x' e y', a onda está parada, porque ele se movimenta junto com a própria onda. Portanto, a representação da onda neste eixo é de y' como sendo uma função qualquer, eu não sei que função é essa, mas apenas de x' e não do tempo, porque o tempo já está aqui dentro. Qual é a relação de x' com o x? Veja, qual que é essa distância aqui? Deixa eu até fazer esse eixo y' um pouquinho mais para frente para poder desenhar em cima. Então, essa distância ao longo da direção horizontal entre os dois sistemas de coordenadas será, se for transcorrido um tempo t, essa distância vai ser vt. E aí, você vai ter só um pouquinho, tô só. Você vai ter em preto a coordenada x. Vou fazer um pouquinho mais para cá. Aqui em preto a coordenada x e em verde a coordenada x'. Onde x' é essa distância daqui até a origem do eixo x. E a coordenada x é essa distância aqui. Então, a gente conclui que esse traço preto aqui, desculpa, esse traço verde aqui, x', é igual ao traço x menos vt, que é essa distância entre os dois eixos, certo? Então, conclusão. Y' é igual a y, porque ele não se desloca na vertical. E isso vai ter que ser igual a uma função onde apareça x e t, mas eles não podem aparecer de qualquer jeito. Para que eu tenha uma onda progressiva, eu tenho que ter x menos vt. Esse sinal de menos aqui seria o caso onde a onda se desloca no sentido positivo do eixo x, porque eu tive que descontar ela aqui. Se eu tiver mais vt, também tem uma onda progressiva, mas é uma progressiva que desloca no sentido negativo. Então, ao contrário, tá? Se esse sinal é negativo, é uma onda que se desloca para frente. Se sinal positivo, é uma onda que se desloca para trás. Então, o que eu quero concluir disso tudo? Se eu tenho uma onda progressiva, seja ela qual for, eu posso representar assim, ó, y igual a... Não importa a função, pode ser, sei lá, uma exponencial de 4x mais 3t. Isso daqui pode ser uma onda progressiva. Não quer dizer que toda onda progressiva segue essa equação, mas pode ser. Por que ela pode ser? Porque o x e o t eles aparecem como uma combinação linear. O que é uma combinação linear? Uma constante vezes uma coisa, mais uma constante vezes outra coisa. Não importa se isso aqui está dentro de uma exponencial. Desde que a relação entre eles seja de combinação linear, isso daqui pode ser uma onda progressiva. Assim como qualquer outra coisa. Y igual a 10 vezes a raiz quadrada de 5 multiplicado por x menos 8t.
Mesma coisa? Pode ser. Apesar de aparecer dentro de uma raiz quadrada, etc., o x e o t são uma combinação linear. E neste caso aqui a gente sabe qual que é até a velocidade. A velocidade é 8 metros por segundo. Neste caso aqui você teria que deixar em evidência o x, né? O 4 no caso. Ficaria 4 que multiplica x mais 3 quartos de t. Então a velocidade seria 3 quartos. Agora, então, eu não estou falando como que tem que, qual é a equação de uma onda progressiva. Eu estou falando como que ela deve, deixa eu reformular a frase. Eu não estou falando como deve ser a equação de uma onda progressiva. Eu estou só restringindo a forma como a variável x, que é a variável de propagação, e a variável t devem se relacionar entre si dentro dessas funções. Por exemplo, uma função assim, y igual a 5x elevado a t, é uma função que aparece x, que aparece o t, mas neste caso é impossível, não pode ser uma onda progressiva. Porque x e t não estão dentro de uma função na forma de uma combinação linear. O que é uma combinação linear? Uma constante a vezes uma coisa, mais uma constante b vezes outra coisa. Isso daqui, desde que x e t apareçam desta forma dentro de alguma função, isso daqui é uma combinação linear, portanto, satisfaz a condição de onda progressiva. Tá? Não quer dizer que eles têm que aparecer só assim, mas desde que eles apareçam assim dentro de qualquer outra função. Existe uma forma diferencial de representar isso, chamado equação diferencial parcial, sigla EDP, diferente da EDO, que era a equação diferencial ordinária, da onda progressiva. Que é o seguinte, como que as derivadas... Quando você tem uma função de mais de uma derivada, a gente fala que as derivadas são parciais. Tá? Vocês, não sei se vocês já estão vendo isso em cálculo 2, mas a derivada parcial funciona mais ou menos da seguinte forma. Imagina que você tem uma função y que ela dependa de x e de t. Por exemplo, eu vou pegar uma função qualquer aqui. 8x quadrado mais t vezes x. Y depende de duas variáveis, do x e do t. Então, não faz sentido falar em derivada de y. Eu tenho que falar da derivada de y em relação a uma das duas variáveis. Então, a gente chama isso de derivada parcial. Se eu quero derivar em relação à variável t, a gente simboliza isso pela letra grega del, que é quase um d. Del y faz como se fosse uma fração e embaixo a variável em relação à qual você está derivando. Por exemplo, t. Como é que você faz isso? Apesar de x ser uma variável, se você está derivando em relação ao tempo, você faz de conta que x é uma constante, como se fosse um número. Portanto, essa derivada aqui vai dar zero. Se x é uma constante, você vai ter a variável t que multiplica uma constante, vai dar x. Certo? Porque isso aqui vai dar 1. Já a derivada de y em relação a x vai ser como? É como se t fosse uma constante. Então, essa derivada aqui cai o 2 na frente, vai dar 16x, mais, para t constante, x sendo a variável, a derivada de x é 1, vai sobrar t. Entenderam? Então, isso são derivadas parciais. A EDP, equação diferencial parcial, é como as derivadas parciais de uma certa função se relacionam entre si. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de derivadas parciais.
No nosso caso, eu não sei que função, eu não tenho essa função aqui. Ela pode ser qualquer coisa. O que eu tenho é a maneira como x e t aparece lá dentro. Então, eu sei que para uma onda progressiva, y é uma função, sei lá que função é essa, pode ser qualquer coisa, da variável x', onde x' é aquela variável que se move, portanto, a relação dela com a variável x é dada por x menos vt. Portanto, se eu derivo y em relação ao tempo, equivale a derivar a função f em relação a x', aquela regra da cadeia que vocês veem em cálculo 1. F depende de x', mas x' depende do tempo. Então, você faz del f del x' vezes del x' del t. Como x' é igual a x menos vt, você está derivando em relação ao tempo. Isso aqui é uma constante, fica zero, vai ficar menos v, né? Portanto, isso aqui vai dar menos v del f del x'. Se você derivar de novo del quadrado y del t quadrado, você vai ter, isso aqui é uma constante, vai cair aqui na frente, menos v, que multiplica del t de del f del x'. E essa derivada em relação ao tempo, você pode substituir por del x', del x' del t, regra da cadeia, del f del x'. E isso daqui é menos v, né? Para quem não lembra a regra da cadeia, gente, é quando você tem uma variável dentro de uma função dentro de uma função. Por exemplo, se eu tenho a função f, que ela é igual a... Deixa eu chutar alguma coisa aqui. Seno de x quadrado, por exemplo. Se você quiser derivar essa relação f, aqui ela só tem uma variável, mas deixa eu fazer como se fosse parcial. Em relação a x, como é que você faz? Primeiro você deriva em relação ao seno, como se o x quadrado fosse uma coisa só. Então, você faz del f del x quadrado, vai ficar cosseno de x quadrado, que multiplica del x quadrado del x, que vai dar x, né? Então, isso daqui é igual a x cosseno de x quadrado. Aqui é a mesma coisa, só que ao invés de seno eu tenho f, ao invés de x quadrado eu tenho x', e ao invés de x, eu tenho x menos vt. Desculpa, ao invés de x eu tenho t. Então, eu estou derivando y em relação ao tempo, mas eu sei que y é uma função f de x' de t. Então, é uma função dentro de uma função. Então, substituindo esses termos, del quadrado y del t quadrado é igual. Aqui eu tenho menos v, aqui eu também tenho menos v, então vai dar v quadrado, né? V quadrado del quadrado f, aqui eu tenho del f del x', mas eu tenho del x', então vai dar a segunda derivada em relação a x'. Del x' ao quadrado. Quase pronto. O valor de f é o valor de y, porque y é uma função de x', certo?
Então, isso daqui é a mesma coisa que derivar y em relação a x'. Tem uma coisa no cálculo que a gente pode mostrar que é o seguinte. Se a derivada de x' em relação a uma variável x é igual a 1, tanto faz você derivar em relação a x' ou em relação à variável x. Portanto, essa expressão aqui vai poder ser escrita como del quadrado y del t quadrado igual a v quadrado del quadrado y del x quadrado. Você achou meio confuso? Talvez tenha achado, porque eu estou usando conceitos que vocês não estão acostumados. Não se preocupa, tá? Desde que você entenda o que eu vou falar daqui para frente. Não que você não deva tentar entender o que eu já falei, né? Só para deixar como aparece nos livros, normalmente, essa equação aparece normalmente com o v do outro lado. Aparece assim, ó, segunda derivada de y em relação a x. Vou escrever mais bonitinho, que essa equação é muito importante. Segunda derivada da variável y, que é a altura da onda, em relação a x, é igual a 1 dividido pela velocidade de propagação desta onda, vezes a segunda derivada da variável y em relação à variável t. O que essa equação aqui está nos dizendo? Isso aqui é uma equação diferencial parcial da onda. É uma das equações diferenciais parciais mais importantes que tem na física e nas áreas aplicadas também. Ela não tem solução por si só. A gente não consegue encontrar um valor para uma expressão para y, porque ela tem que satisfazer alguns critérios adicionais que vão variar de caso a caso. Mas seja qual for estes casos, essa equação está nos falando o seguinte, olha, y, para que seja a equação de uma onda, tem que ser uma função que dependa da variável x e da variável t. De forma que, quando eu derivo y em relação à variável x duas vezes, eu tenho praticamente a mesma coisa do que quando eu derivo a variável y em relação à variável tempo duas vezes. Só que aqui na frente aparecem umas constantes. E a junção de todas essas constantes vai ser igual a 1 dividido pela velocidade de propagação da onda ao quadrado. Então, essa equação vai nos servir principalmente não para encontrar a expressão. Essa expressão vai variar de caso a caso. Quando você resolve uma equação diferencial parcial, a gente não vai fazer isso aqui, a gente tem que definir o que a gente chama de condições de contorno, que é o valor da variável y em algumas posições específicas e em alguns instantes específicos. Essas são chamadas condições de contorno. Quando você define isso, aí você é capaz de resolver essa equação diferencial. Mas, independente dessa solução, a gente vai usar essa equação para poder identificar, quando você tem essa relação entre derivadas, quais são as constantes que aparecem aqui na frente. E, a partir dessas constantes, podemos, então, fazer previsões quanto à velocidade de propagação da onda. Quando a gente faz isso, por exemplo, para as equações de campo elétrico e campo magnético, a gente não vai fazer isso aqui em Física 2, talvez em Física 3 vocês façam. Você resolve essas derivadas e você percebe aqui que aparecem umas constantes que têm a ver com o vácuo, chamado permeabilidade magnética, permeabilidade elétrica e magnética. E quando você associa essas constantes, você chega exatamente no valor da velocidade da luz.
Aqui nós não vamos calcular a velocidade da luz, a gente vai fazer uma coisa mais simplista, mas não menos interessante. A gente vai pensar no caso de uma corda. Então lembre-se, essa expressão serve para qualquer onda progressiva. Agora a gente vai focar em uma onda progressiva específica, que é a onda progressiva em um meio unidimensional, como uma corda, chamada equação de uma onda na corda. Então imagine aqui, deixa eu fazer um traço bem gordo. Deixa eu ver. Isso tá bom. Imagine que eu tenho uma onda se propagando. Eu acabei esquecendo de mencionar isso, mas quando eu falo onda, depois, a partir das próximas aulas, a gente vai falar especificamente de onda harmônica, que é a que tem esse formato aqui de cobrinha, tá? Mas, quando eu falo onda, eu não estou falando só desse tipo de onda aqui, que é uma onda que se repete. Uma perturbação localizada no espaço também é uma onda progressiva, desde que satisfaça aqueles critérios que nós definimos. Tá? Então, imagine aqui que eu tenho uma onda. Então, seja um meio unidimensional, pode ser uma corrente, uma corda, alguma coisa do tipo. Então, aqui eu tenho, deixa eu fazer aqui o eixo vertical e horizontal. Então, digamos que aqui seja o eixo x. E aqui seja o eixo y. E eu esteja interessado em representar os valores de y para cada valor de x nesse instante de tempo aqui. Então, isso aqui é uma onda congelada, né? A gente sabe que se a gente visse ela como um todo, a gente teria que ver um filminho dela andando para frente. Quando você vê uma imagem estática de uma onda, ela é um instante da onda, e não a onda como um todo. Tá? Então, vamos focar só num segmento aqui dessa onda, que ele vem daqui de um valor que eu vou chamar de x, até um valor mais para frente que eu vou chamar de x mais um ΔX. De forma que aqui, então, daqui até aqui, eu tenho uma espessurinha de ΔX. Sendo assim, para este valor eu tenho a altura y, e aqui, nessa posição um pouquinho mais para frente, que obviamente meu desenho está exagerando, mas vamos supor que ela é só um pouquinho mais para frente, como você pode perceber, eu tenho uma certa elevação aqui, portanto, eu não tenho o mesmo valor de y. Eu tenho um y mais ΔY. Então, aqui eu tenho y mais ΔY. Tá? O que está causando este movimento? Veja, essa corda tem uma certa tensão. Ela tem que estar, de alguma forma, ela tem que estar tensionada. Se ela não está espichada, ela não tem como propagar uma onda. Se você tem uma corda jogada no chão, por mais que você perturbe, ela não vai propagar. Então, ela tem que ter algum certo tensionamento aqui. Tá? E ponto a ponto, esse tensionamento significa que os pontos estão sendo espichados. Então, essa extremidade aqui, ó, se você pega esse segmento aqui da corda, que eu estou achurando, neste ponto final, a força ela está apontando para cá. E aqui ela estaria apontando para cá. Em geral, a tensão ao longo de um meio unidimensional ele não muda. Se você pega uma corda tensionada, se você mede a tensão em diferentes pontos, a tensão é na média igual. Então, essa força de tensão é a mesma. No entanto, devido à
a essa deformação espacial, a essa ondulação aqui, o ângulo que essas duas forças fazem, essa força nos dois pontos faz com a direção horizontal não é o mesmo. Então, deixa eu pegar aqui uma cor azul. Se eu faço um segmento horizontal aqui, você vai ter um certo ângulo. Se você faz um ângulo, uma direção horizontal aqui, você faz um outro ângulo. Deixa eu chamar este ângulo de θ1 e este ângulo aqui de θ2. Digamos que eu esteja preocupado com o que causa o movimento só nesse segmento que eu achurei em verde aqui. Este segmento tem uma certa massa. E se ele se movimenta para cima, de forma desacelerada, depois freia e depois desce, ou seja, ele não tem uma velocidade constante, eu tenho que ter uma força resultante sobre ele. Porque se a força resultante é zero, não tem aceleração. Se não tem aceleração, a velocidade é constante. Que força é essa? É justamente a diferença dessas duas forças de tensão, do lado direito e do lado esquerdo. Tá? Para isso, eu vou definir aqui uma propriedade do meio que eu vou chamar de densidade linear de massa. Lá nos fluidos, a gente falou de densidade do fluido, né? Só que lá, a densidade do fluido, ou de qualquer objeto sólido, era a massa total pelo volume total. Aqui, não faz muito sentido falar em densidade volumétrica, porque o meio é unidimensional. Então, por mais que a corda seja espessa, ela vai ser muito... a dimensão dela, de espessura, vai ser muito menor comparada ao comprimento. Então, faz sentido a gente chama da letra grega mi, ou mu, que é o m com uma das pernas mais espichadas, como sendo a massa total dividido pelo comprimento total. Agora, quando eu tenho só um segmento, que eu estou focando com um pouco mais de atenção, que é este cara aqui, ele não vai ter a massa total, né? Ele vai ter um ΔM. Mas a densidade linear é a mesma. Portanto, o ΔM vai ser igual a densidade linear de massa vezes o comprimento dele ao longo do eixo x, que é o ΔX. Aí você pode pensar, mas isso aqui não é, esse comprimento aqui não é ΔX, que está inclinado. Mas vamos supor que esse desenho está exagerado. É uma ondulação que ela é bem mais branda do que o meu desenho parece ter. Só que fica difícil se eu desenhasse uma ondulação muito baixinha. Tá? Então, é μ vezes ΔX. Deixa eu copiar essa gravura e passar para outro slide, que ela ficou muito bonita. Então, como que eu analiso o movimento só desse segmento verdinho aqui? Ora, eu sei que a força resultante, deixa eu fazer em preto. Eu sei que a força resultante vai ser igual a massa, ΔM, vezes a aceleração. Só que é uma aceleração que acontece ao longo da direção y, não de x. Lembre-se, o movimento é transversal aqui. Ele não se movimenta para frente e para trás. E o que é a aceleração y? É justamente a segunda derivada da posição y com o tempo. Quando você tem a posição e deriva duas vezes, você tem aceleração. Só que agora eu vou ter que especificar em relação a qual variável eu estou derivando, porque y depende de x e de t. Para ser aceleração, tem que ser a segunda derivada em relação ao t. Mas a gente sabe que essa força resultante vem da diferença, né? Nessa minha ilustração, a força que aponta para cima
é a força da direita e a força que aponta para baixo é da esquerda. Então, vai vir da diferença de Ft seno de θ2 menos Ft seno de θ1. Por que esses senos? Para pegar só a componente vertical da força de tensão. Na horizontal, elas se equilibram. É na vertical que uma é maior do que a outra. Ou seja, Fr é igual a força de tensão na corda, que multiplica seno de θ2 menos seno de θ1. Então, vamos pegar aqui essa equação. Substitui a definição tanto de Fr, que é o Ft, que multiplica seno de θ1 menos, θ2, desculpa, menos seno de θ1. Esse pedaço da massa da corda é a densidade linear dela vezes ΔX, del quadrado y, del t quadrado. Veja, a partir de agora eu vou fazer uma aproximação, que é o seguinte. Vamos supor que essa elevação da corda, como eu falei, ela não é muito grande, apesar de aparentar aqui na minha ilustração. Se ela não é muito grande, esses dois ângulos, mesmo sendo diferentes, ambos serão muito pequenos. Tanto o θ2 quanto o θ1 vai ser muito pequeno. Em outras palavras, você vai ter, na verdade, só uma pequena saliência, assim, ó. Portanto, o ângulo aqui, ó, que ele vai fazer de um lado e do outro lado vão ser ângulos muito próximos a zero. E quando o ângulo é próximo a zero, o seno do ângulo é muito parecido com a tangente do ângulo. Tá? Eu vou usar essa aproximação para simplificar meus cálculos. Dá para fazer o cálculo sem essa aproximação, tá, gente? Mas aí tomaria bem mais tempo. Mas se vocês têm dúvida, pega a calculadora de vocês agora. Pega um valor bem pequenininho aí, 0,03, faz o seno e faz a tangente dele. Você vai ver que dá quase a mesma coisa. Então, eu vou fazer essa aproximação e reescrever a expressão de cima como sendo f de t igual nada, que multiplica a tangente de θ2 menos a tangente de θ1 é igual a μ ΔX del quadrado y del t quadrado. Por que eu me interessei pela tangente? Porque a tangente tem um significado gráfico muito claro. Essa reta aqui, ao longo da direção da tensão, ela é tangente ao gráfico. E essa daqui também é. E quando você pega a tangente do ângulo da reta tangente, isso daqui nada mais é do que a derivada. Então, a tangente de θ2 vai ser a derivada da função y neste ponto aqui. Y mais ΔX. E a tangente do ângulo θ1 vai ser a derivada de y em relação a x no valor de x. Então, substituindo tangente de θ1
como sendo a derivada de y em relação a x no ponto x e tangente de θ2 como sendo a derivada da variável y no ponto x em relação à variável x. Só um pouquinho. No ponto x mais ΔX. Vai ficar uma equação meio grandalhona, né? Então, vamos pegar tudo isso daqui e fazer essa substituição. Mas não se preocupe, isso aqui vai limpar daqui a pouquinho. Então, a força de tensão que multiplica essas derivadas aqui, del y, del x em x mais ΔX, menos del y, del x em x. Posso pegar esse ΔX aqui e passar para o outro lado dividindo. Quer saber? Eu já vou pegar essa força de tensão e passar para o outro lado dividindo também. Então, vai ser μ sobre a força de tensão, del quadrado y, del t quadrado. Então, fica uma expressão muito feia, né? Mas quer ver que ela vai ficar bem simples? Se você olhar para a minha ilustração, eu não parti do princípio de um valor específico para essa espessura ΔX aqui do tamanho da corda. Então, eu posso fazer ΔX ser tão pequeno quanto eu queira, ou seja, este ponto aqui ser tão próximo deste outro ponto quanto eu queira. Em outras palavras, eu posso fazer o ΔX tender a zero, e todas essas relações têm que se manter iguais, porque eu não fiz nenhuma restrição quanto ao tamanho de ΔX. Só que olha o que acontece com essa equação. Se eu faço aqui o limite disso tudo quando o ΔX tende a zero. Isso aqui é uma definição que vocês já viram lá no cálculo, né? Cálculo 1. Esse não é que vocês não viram ainda. Deixa eu só fazer aqui melhor. Essa fração com o denominador tendendo a zero tem a ver com derivada, né? Só que o que vocês viram é o seguinte, lá no cálculo 1. A derivada da função x é igual ao valor da função f de x no ponto x mais ΔX, menos o valor da função f de x dividido por ΔX, quando esse ΔX tende a zero. O que nós temos aqui é muito parecido, mas é um pouquinho diferente. Aqui em cima, ao invés de ter a diferença das funções, eu tenho a diferença da primeira derivada da função. Então, quando você tem a diferença da primeira derivada da função dividido pelo valor da diferença do domínio x, o que você tem, na verdade, não é a derivada, e sim a segunda derivada, del quadrado y, em relação à variável que você está derivando, que é o x, del x quadrado, é igual a μ sobre ft, que multiplica del quadrado y del t quadrado. Por que eu fiz tudo isso? Para ter condições de chegar numa relação de derivadas para a corda
ou para qualquer meio unidimensional e poder compará-la com a relação de derivadas que eu obtive para qualquer onda progressiva. Então, quando você pega essa equação e compara com essa, deixa eu ver. Não é essa. Quando você compara com essa aqui, você percebe que a única diferença de uma para outra é aquele v quadrado, certo? Então, essa expressão da esquerda vale para a corda, ou para qualquer meio unidimensional. Uma corrente também vale. Já essa segunda vale para qualquer onda progressiva. E para que serve as duas? Comparar esse termo aqui. Então, é a única maneira que a gente tem, pelo menos nesse nível, de chegar numa expressão para a velocidade de propagação da corda específica. Então, 1 sobre v quadrado é igual a μ sobre ft. Conclusão: a velocidade de propagação da onda em um meio unidimensional é a raiz quadrada da força de tensão deste meio sobre a densidade linear. Para outras ondas, você vai ter expressões semelhantes, mas algo que deve ficar aí com vocês. Depois de tanta conta, eu gostaria que pelo menos isso ficasse na cabeça de vocês. Duas coisas. Primeiro, a velocidade de propagação de uma onda não depende da onda. Como você pode ver aqui, não tem nenhum y aqui dentro. Depende de fatores do meio, como a tensão na corda e a densidade da corda. Para outros meios, você vai ter uma competição semelhante. Por exemplo, se você estiver falando de ondas na água, você vai ter algumas grandezas que descrevem a água e não a onda. Então, eu não preciso ter uma onda se propagando num meio para saber qual seria a velocidade que essa onda iria se propagar, porque eu só preciso saber das características do meio. Outra coisa que eu gostaria que vocês lembrassem é a velocidade de propagação de um meio é sempre a competição de dois fatores. No caso da corda, é a tensão da corda e a densidade da corda. Mas esses dois fatores vão ter sempre um significado semelhante, que é, em cima, algo que favorece a velocidade, um termo que indique rigidez, que indique algo duro. Quanto mais sólido, quanto mais esticado for o meio, mais rápido a onda se propaga. E embaixo você vai ter algum termo que indique inércia, que indique dificuldade de movimento, para ondas mecânicas, né? Porque não faz sentido falar inércia para ondas eletromagnéticas. Mas embaixo você vai ter alguma coisa a ver com massa. Tá? No caso da nossa corda, você vê aqui, eu não tenho como mudar a densidade, mas eu posso mudar a tensão. Então veja que quando a tensão está bem baixinha, é que aqui está em slow motion, né? Deixa eu voltar. Se a tensão está no mínimo e eu movimento ele, você vê que a velocidade é muito pequena. Agora, se eu aumento a tensão, a velocidade aumenta. Mais alto ainda, mais rápido. Aqui eu não permiti que ele fosse para o infinito, ele vai acabar ficando se refletindo, que é um assunto que a gente ainda vai ver. Então, quanto mais espichado, mais esticado, mais rápido. Agora, isso não depende do que eu faço com a corda. Se eu perturbo ela um pouquinho, a velocidade vai ser a mesma do que se eu perturbar ela um montão. Ou repetidas vezes, a velocidade é a mesma. Porque a velocidade de propagação da corda não depende da perturbação, e sim da corda. Beleza, pessoal? Então, por hoje era isso. Ficamos por aqui. Até mais.